Fala galera, mais um dia para o nosso devocional diário. Hoje a gente vai meditar na segunda parte de Lucas capítulo 24. Eu sou André Maldonado e o AB7 é uma produção do JC na Veia. Lucas capítulo 24, a partir do versículo 13, diz o seguinte: Naquele mesmo dia, dois deles estavam indo para um povoado chamado Emaús, a 11 quilômetros de Jerusalém. No caminho, conversavam a respeito de tudo o que havia acontecido. Enquanto conversavam e discutiam, o próprio Jesus se aproximou e começou a caminhar com eles. Mas os olhos deles foram impedidos de reconhecê-lo. Ele lhes perguntou: Sobre o que vocês estão discutindo enquanto caminham? Eles pararam, com os rostos entristecidos. Um deles, chamado Cleopas, perguntou-lhe: Você é o único visitante em Jerusalém que não sabe das coisas que ali aconteceram nesses dias? Que coisas? Perguntou ele. O que aconteceu com Jesus de Nazaré? Responderam eles. Ele era um profeta, poderoso em palavras e em obras diante de Deus e de todo o povo. Os chefes dos sacerdotes e as nossas autoridades o entregaram para ser condenado à morte e o crucificaram. E nós esperávamos que era ele que ia trazer a redenção a Israel. E hoje é o terceiro dia desde que tudo isso aconteceu. Algumas das mulheres entre nós nos deram um susto hoje, foram de manhã bem cedo ao sepulcro e não acharam o corpo dele. Voltaram e nos contaram que tinham tido uma visão de anjos que disseram que ele está vivo. Alguns dos nossos companheiros foram ao sepulcro e encontraram tudo exatamente como as mulheres tinham dito, mas não o viram. Ele lhes disse: Como vocês custam a entender e como demoram a crer em tudo que os profetas falaram? Não devia o Cristo sofrer essas coisas para entrar na sua glória? E começando por Moisés e todos os profetas, explicou-lhes o que constava a respeito dele em todas as Escrituras. Até aqui, até o versículo 27. Vamos fechar os nossos olhos, curvar nossa cabeça, fazer uma oração. Pai, em nome de Jesus, eu te agradeço, Senhor, pela tua graça, pelo teu amor. Te agradeço porque o Senhor em todo o tempo está conosco, nos abençoando, cuidando de nós, nos guardando. O Senhor é perfeito, o Senhor é o justo juiz, o Senhor é o Rei dos reis, o Senhor é o Senhor dos senhores. Não existe nenhum nome que esteja acima do teu. Tu és um Deus perfeito. Perdoa as nossas falhas, Senhor, perdoa porque nós muitas vezes demoramos a entender, Senhor, aquilo que o Senhor quer nos ensinar. Perdoa os nossos pecados, Senhor, porque nós ainda cometemos alguns erros. Peço em nome de Jesus, Pai, que o Senhor esteja conosco no dia de hoje, abençoando cada pessoa que está ouvindo esse podcast aqui. Sinceramente, Pai, eu oro por cada pessoa que está ouvindo, que está acompanhando, que o Senhor proteja, que o Senhor livre do mal, que o Senhor abençoe hoje. Que a todos nós o Senhor nos dê sabedoria para o dia de hoje. Ajude-nos, Pai, a tomar as decisões corretas em todo o tempo, decisões que glorificam o Teu nome, que exaltam o Teu nome. É o que eu peço em nome de Jesus. Amém. Galera, antes da gente continuar, se você puder, compartilhe o AB7 com outras pessoas, compartilhe algum vídeo do canal, alguma playlist aqui do canal, ou mesmo de alguma ferramenta de podcast que você nos ouve, com outras pessoas. Isso ajuda outras pessoas a fazerem também um devocional diário, a terem uma vida mais próxima do Senhor. Então isso é importante, creio que para toda a nossa comunidade é importante. Então se você puder, compartilha aí no WhatsApp, compartilha nos grupos da família, compartilha com seus amigos, tá bom? Esse texto aqui, galera, fala conosco, né, de uma maneira muito especial. Algumas pessoas demoram para compreender quem é o Cristo. Esses dois aqui, né, eram discípulos de Jesus, estavam inclusive com os apóstolos ali próximos aos apóstolos, provavelmente caminharam com Cristo em todo o tempo, porque até o final, mesmo 3 dias depois da morte de Cristo, eles estavam ali com os apóstolos, eles ouviram de Maria e das outras mulheres que não encontraram o Cristo no sepulcro, esperaram Pedro voltar, porque Pedro foi até lá, voltou e falou que era daquela forma mesmo, apesar de não terem visto Jesus. O corpo dele não estava mais no sepulcro. Então, assim, eles estavam próximos.
Mas no caminho para Emaús, quando Jesus os encontra e eles não entendendo ainda que era Jesus, eles dizem no verso... Aqui, deixa eu só pegar o versículo, galera. Tá escrito assim, né, ó. No versículo 19. Ele era um profeta, poderoso em palavras e em obras diante de Deus e de todo o povo. Essa é a maneira como eles descrevem o Cristo para Jesus, né? Eles não sabem que é Jesus ali, mas é a maneira como eles descrevem. Ele era um profeta, poderoso em palavras e em obras. Identificam Jesus como Jesus de Nazaré, não como o Cristo, e dizem ele era um profeta, poderoso em palavras, poderoso em obras diante de Deus e de todo o povo. Não identificam Jesus de Nazaré como o Cristo. Isso é importante, porque quando eles se referem a Jesus de Nazaré, estão se referindo ao homem Jesus de Nazaré, não reconhecendo-o como o Cristo, o Messias que havia de vir. Tanto que mais para frente eles falam que eles esperavam, né, que ele trouxesse a redenção para Israel. E identificam ele, esse homem, como um profeta. E profetas existiram muitos. Muitos homens foram grandes profetas de Deus, poderosos em palavras e em obras. Então, quando eles identificam Jesus como um profeta, eles estão diminuindo o papel do Cristo, porque Jesus era um homem, Jesus foi um profeta, mas ele é o Cristo, ele é o Filho do Deus vivo. Então, eles não estavam entendendo muito bem, mesmo tendo acompanhado Jesus todo esse tempo. A gente não sabe, né, se foram todos os 3 anos do ministério de Cristo, se foi um pouco menos, mas o fato é que eles acompanharam até o fim ali, por algum tempo pelo menos eles acompanharam, mas eles não entenderam que Jesus não era um homem comum, que Jesus não era um profeta comum, mas que ele era o Cristo, o Filho de Deus, que veio para salvar a humanidade, para pagar o preço dos pecados de toda a humanidade, e essa era a redenção. Então eles não compreenderam isso. Eles estavam encarando Jesus só como um homem, e não como Cristo. Isso fala muito conosco, né, gente? Muitas vezes a gente vai encontrar algumas pessoas que vão demorar um pouco mais para compreender, que vão demorar um pouco mais para entender a importância de Cristo, que vão demorar um pouco mais para entender que as nossas vidas são completamente transformadas quando nós temos um encontro com o Senhor, que vão demorar um pouco mais para entender que nós precisamos mudar completamente de vida quando nós nos encontramos com o Senhor, quando nós entregamos a nossa vida para o Senhor. Algumas pessoas vão demorar um pouco mais para compreender isso. Esses discípulos de Cristo, pessoas que andavam com Ele, também demoraram um pouco mais para entender. Precisaram que Cristo aparecesse de novo para eles, se revelasse para eles, explicasse as Escrituras de novo para eles, para então eles voltarem e falarem, encontramos o Cristo. É isso, né, gente? Algumas pessoas vão demorar um pouco mais. A gente tem que estar do lado dessas pessoas, nós precisamos continuar ministrando para essas pessoas, nós precisamos continuar amando essas pessoas, até porque muitas vezes somos nós mesmos que vamos demorar para entender um pouco mais uma direção de Cristo. Talvez nós já tenhamos entendido que Ele é o nosso Senhor, que Ele é o nosso Salvador, mas talvez nós mesmos ainda demoramos para compreender algo específico que Ele está falando, algo que nós devemos mudar nas nossas vidas. Então, assim como Jesus encontrou nesses discípulos pessoas que demoraram bastante para entender quem Ele era, nós vamos encontrar pessoas assim e nós devemos continuar ministrando para essas pessoas e cuidando dessas pessoas. Ao mesmo tempo, muitas vezes nós mesmos seremos essas pessoas que demoram para entender algumas coisas que Cristo nos diz. Essa meditação de hoje, gente, a gente tem que continuar ministrando para pessoas que não entendem. A gente tem que continuar orando por essas pessoas, trabalhando na vida dessas pessoas. E a gente tem que olhar para nós mesmos, entendendo que muitas vezes nós somos assim. A mensagem de hoje é essa, galera. Deus abençoe a sua vida. A gente se vê amanhã, se Deus quiser. Paz.